O Indianapolis Colts recebe o San Francisco 49ers para o Monday Night Football da semana 16. O time precisa desesperadamente de vitórias e Philip Rivers quer a sua primeira. O calendário está bem complicado e Rivers está tentando desenferrujar. Mas o desafio é um São Francisco 49ers que vem embalado. São 4 vitórias consecutivas para a equipe da Califórnia. A gente precisa falar, são 2 times que têm um calendário muito duro até o final da temporada regular. E Indianapolis não vem jogando bem. São 4 derrotas consecutivas contra bons adversários. E esse time precisa achar soluções. O São Francisco 49ers só precisa que o ataque continue operando como foi na última semana. 37 pontos para o time no jogo contra o Tennessee Titans. E vale mencionar, são 26 pontos ou mais em 4 dos últimos 5 jogos. No último duelo, Purdy teve o seu melhor jogo em rate da temporada, 140.3, 295 jardas e 3 touchdowns. Finalmente a gente tá vendo esse jogo aéreo do jeito que todo torcedor sonhava e imaginava. Mas a gente precisa mencionar, o desafio dessa semana é bem mais complicado. A defesa de Indianapolis conseguiu conter o máximo o Seattle Seahawks. Não cedeu o touchdown em 18 pontos, 2 de 3 em terceiras descidas. Essa defesa cedeu menos de 24 pontos em 4 dos últimos 5 jogos. Não dá pra criticar a defesa de Indianapolis. É o ataque que não tá conseguindo operar e isso faz muita diferença. Os problemas talvez sejam só um sec na semana passada, cedeu mais de 110 jardas para Jackson Smith-Njigba e mais de 70 jardas para Rashid Shaheed. Então a secundária tem pontos a melhorar. Purdy foi sacado 2 vezes, mas perdeu poucas jardas e trabalhou muito bem com o Rick Pearsall, 96 jardas para ele durante o último jogo. Jennings pegou 3 passes e 2 foram para touchdown. E a gente tem que falar da conexão com George Kittle. São 67 jardas ou mais por 5 jogos consecutivos, 88 na semana passada e um touchdown pro tight end veterano, viu? E vamos falar a verdade, o torcedor do San Francisco 49ers estava com saudade de ver George Kittle tão feliz. CMC não participou muito do jogo aéreo, partida discreta para ele, mas correndo com a bola foram 73 jardas e um touchdown no último jogo. A gente precisa destacar que CMC tá sofrendo nessa temporada, mais um jogo onde ele fica abaixo de 4 por carregada, já são 11 esse ano. Tem um outro running back que entende muito esse sentimento, viu? E ele tá do outro lado. Jonathan Taylor, 3.5 por carregada em 25 jogadas. Taylor tá com uma média de 3.7 ou menos em 3 dos últimos 4 jogos. A corrida mais longa dele contra Seattle foi só de 11 jardas. O ataque e a linha ofensiva não estão se encaixando. E a gente vê nos números, abaixo de 21 pontos por 4 jogos consecutivos. Na semana passada foram 16 e só uma viagem tá red zone. E claro, a gente tem que falar, o problema tá muito evidente. É a falta de ritmo com um novo quarterback. Philip Rivers voltou do nada e simplesmente chamou a atenção porque todo mundo queria ver ele ter sucesso. Os números não são tão impressionantes. 120 jardas, um touchdown em interceptação, um rating de 73, mas trouxe a nostalgia pro fã da NFL. Mas tirando a nostalgia, a gente precisa ser real. Philip Rivers não teve um jogo bom. Ele não conseguiu achar nenhum recebedor com muita consistência. E a média de passe dele foi de 4.4 por tentativa. Um número muito baixo da NFL. E não dava para esperar muito dele. Nenhum recebedor de Indianápolis passou das 40 jardas no último jogo. E a gente sabe que existe muito potencial para isso. Então o time vai ter que achar alguma solução. A primeira ideia foi tentar se livrar da bola rápido. Rivers soltou a bola em média em 2.3 segundos. Isso ajudou para que ele fosse sacado só uma vez durante o último jogo. E vai ser um desafio muito interessante, porque parece que a defesa dos 49ers acabou de enfrentar um iPhone 17, que é um calouro, e vai ter que enfrentar agora um telefone de
flip, que é o Philip Rivers. Na semana passada, a defesa até que lidou bem com o Cam Ward. Apesar de ter cedido 2 touchdowns para ele, ficou abaixo das 200 jardas. O que mais incomoda são os 24 pontos totais cedidos e um rating acima de 101. Sem falar que o time não conseguiu sacar o calouro nenhuma vez na última partida. E o ponto problemático dessa defesa, que é onde Indianapolis pode tentar capitalizar, é o jogo corrido. Tyjae Spears teve alguns momentos e Tony Pollard foi o cara do último jogo. 104 jardas, 7.4 por carregada e um touchdown. Vai ser um desafio bem legal da gente ver. São Francisco 49ers venceu os últimos 3 jogos fora de casa. Tem uma campanha 6-2 quando tá jogando fora da Califórnia. O Indianapolis Colts quer quebrar essa sequência de jogos ruins. São duas equipes que já se enfrentaram bastante na história da NFL. Que tal a gente relembrar um confronto onde os 49ers levaram a melhor lá nos anos 70? Bora dar uma olhada nesse jogo? With the Colts in town, number 53, Tommy Hart showed the courage that won him this year's Lynn Ashmont Award as he raced, slashed, crashed, and crawled on his hands and knees to sack the quarterback. While the pass rush was relentless, the deep backs and linebackers were tenacious as they hung all over the Colts. The offensive line, led by Forrest Blue and Lynn Rohde, opened huge holes for number 35, Larry Schreiber, who crashed through for 104 yards. Running back Ken Willard, number 40, gathered in one Spurrier pass, and Steve continued to throw for the deep 6 and Ted Qualick. And whether the fans knew it or not, their big red wave was just beginning to crest.